assunto análise combinatória, nós vamos ver nessa aula os arranjos simples. Para se ter um exemplo clássico de arranjo simples, vamos imaginar o segredo de um pequeno cofre residencial. Quantas tentativas serão necessárias para abri-lo? Quem vai responder é o Anchieta. Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência à nossa análise combinatória. Hoje a gente vai dedicar a aula então ao tipo de agrupamento conhecido como arranjo simples. Então isso que vai ser importante vocês guardarem para a aula de hoje. O que é arranjo simples? Quando é que um grupamento vai receber exatamente esse nome? Só lembrando que na última aula nós demos, quer dizer, o que vem a ser análise combinatória, a preocupação dela, estabelecer métodos de contagem direta, comentamos o princípio fundamental, que eu insisti para vocês, dar uma recordada, procurar em livros, quer dizer, aquela grande dica para toda análise combinatória, vocês fazerem a maior quantidade possível de exercícios. Isso é importante, é questão de prática, vocês têm que praticar bastante para vocês dominarem o assunto. Bom, arranjo simples, o que vem a ser arranjo simples? Vamos acompanhar. O arranjo simples está aqui, ó. Então, arranjo simples, os grupos diferem pela ordem, tá certo? Os grupos diferem pela ordem, vocês têm entre parênteses, está aqui, ó, o AB diferente do BA. Então, ou eles vão diferir pela ordem, o AB diferente do BA, ou pela natureza, AB diferente de AC. Bom, aqui no primeiro caso, em termos de ordem, AB diferente do BA, tá certo? E neste caso, a natureza, pelo seguinte, porque a natureza do elemento B é diferente da natureza do elemento C, ou a letra B é diferente de C, se vocês quiserem guardar assim. Então, isso que é importante vocês guardarem. Os grupos diferem pela ordem ou pela natureza. Vocês vão notar que na maioria dos exercícios de análise combinatória, então é essa preocupação que vocês vão ter. Vocês vão montar um determinado grupamento e vão verificar se para esse grupamento, se trocando a ordem, é um novo grupamento ou é o mesmo. Se for um novo grupamento, vocês vão perceber que, então, no caso, vocês vão ter um problema de arranjo. Caso contrário, vai receber um outro nome que a gente pretende comentar para vocês, tá certo? Volta para cá, então. Então, diferir pela ordem ou diferir pela natureza, tá certo? Bom, só entendido a caracterização do arranjo simples, o que vocês têm que fazer agora é memorizar a fórmula. Então, vocês têm uma fórmula para guardar, olha a fórmula aqui, ó. Arranjo de N elementos tomados PAP. Então, essa fórmula vai lembrar muito o número binomial que a gente definiu em aulas passadas, vai lembrar muito, só que não é exatamente a mesma coisa, olha só. Arranjo de N elementos tomados PAP. Então, a fórmula que vocês vão guardar, N fatorial sobre N menos P fatorial. N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, e além disso, além de vocês memorizar as fórmulas, nós temos uma condição, olha só, o P tem que ser menor ou igual a N. Agora, detalhe, o que é N e o que é o P? Foi esclarecido para vocês aqui, ó. O N é o total de elementos, N total de elementos diferentes, total de elementos distintos. E o P é o total de elementos escolhidos. Então, isso que é importante vocês guardarem. Quer dizer, em termos de arranjo simples, é o que vocês vão guardar. Quando é que um grupamento vai receber o nome de arranjo simples ou quando é que vocês terão um problema de arranjo simples? Quando? Quando os grupamentos diferirem pela ordem ou diferirem pela natureza. Na sequência, vocês têm a fórmula para aplicar. O arranjo de N elementos tomados PAP. O N é o total de elementos, agora não posso ter elementos repetidos. Isso é o significado do simples que aparece logo após a palavra arranjo. Então vocês vão ter arranjo simples, não vai ter elementos repetidos. Vocês vão ter permutação simples, vocês vão ter combinação simples e assim por diante. Então N é o total de elementos. E o P é a quantidade de elementos de cada grupo que vocês vão formar. Isso que é importante vocês guardarem, em termos de arranjo simples. Bom, só entendido isso aí, o que vocês têm que fazer agora é saber diferenciar, quer dizer, quando é que eu vou ter um problema de arranjo, ou em outras palavras, questão de praticar. Então a gente vai fazer isso resolvendo alguns exercícios para vocês. Exercícios específicos de arranjo simples. Acompanha só. Então está aqui, ó. O primeiro exercício que vocês têm é o exercício da USP, São Paulo, está aqui. Bom, o exercício eu resumi para vocês assim, olha só, nós temos os algarismos, Algarismo no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. N, números ímpares de 4 algarismos distintos. Eu quero saber exatamente quantos números ímpares de 4 algarismos distintos existem, considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, só como ele disse de 4 algarismos, vocês estão notando, olha só, é como se fosse o princípio fundamental lá que a gente comentou. Eu já vou separar aqui, eu já tenho as 4 posições, está aqui. Agora, o número para ser ímpar,
Basta que o último algarismo seja ímpar, olha só. Basta que o último algarismo seja ímpar. E vocês notaram que eu marquei aqui, esta marca que eu fiz, é exatamente para vocês perceberem que eu estou marcando a terminação do número. Então, a terminação do número eu já sei. Só resta a gente completar essas posições que ficaram em branco aqui. Bom, se ele quer que o número seja ímpar, a terminação tem que ser ímpar. Quais são os ímpares possíveis? Quais são? 1, 3 e 5. Por isso que nós temos 3 linhas aqui. A primeira para a terminação 1, a segunda para a terminação 3 e a terceira para a terminação 5. Então eu fixei para vocês. Isso aqui passa a ser a terminação do número. Está aqui. Agora o detalhe. É claro que sobraram quantas posições? Nós temos 3 posições aqui. O outro detalhe importante, vocês já perceberam que ele disse aqui algarismos distintos, quer dizer, números ímpares e 4 algarismos diferentes. Eu não posso repetir algarismos, não posso ter algarismos iguais. Então é claro que esse número 1 a gente já usou nesse caso aqui, não é? Quer dizer, a terminação 1, a gente já usou exatamente isso aqui. Então quantos sobraram? Sobraram exatamente quantos? Sobraram 5 algarismos. Para quantas posições? Para 3. Sobraram 5 algarismos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto, exatamente para 3 posições. Então, do total de 5, a gente vai escolher 3. E é um problema de arranjo, isso é fácil perceber. Se vocês fizerem, vamos imaginar, por exemplo, o número 123, claro, o 123 é diferente do 321. Então, é um problema de arranjo nesse caso. É só questão agora, para finalizar, de vocês aplicarem a Fórmula 1. Então, volta para cá. Quer dizer, entendido a terminação, já que ele quer que seja ímpar, vai terminar ou em 1, 3 ou 5. Nesse primeiro caso, nessa primeira linha, a gente usou um algarismo. O primeiro, quantos sobraram? 5. Para quantas posições? 3. É um problema de arranjo? É, porque a ordem é importante. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Segunda linha, o 3, já usamos o 3. Quantos sobraram? 5. Para quantas posições? 3. É o mesmo cálculo. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. A última linha, olha só, terminação 5. Terminação 5. Usamos o algarismo 5. Quantos sobraram? 5. Para quantas posições? 3. Por que é um problema de arranjo? Porque a ordem é importante. Se eu tiver, supondo lá, vai fugindo um pouquinho daqui, se eu tiver o número 123, ele é diferente do 321. É um problema de arranjo, porque a ordem é importante. Bom, entendido até aqui, agora vocês vão simplesmente somar. Porque nós temos este tipo de número, quer dizer, o número pode ter terminação 1, ou pode ter terminação 3, ou pode ter terminação 5. Vamos contar. Então, do primeiro tipo, arranjo de 5 tomados 3 a 3. Como o segundo e o terceiro são iguais, então isso vai dar o quê? Um número mais ele 3 vezes é o triplo dele. Ou seja, 3 que multiplica arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Eu repito 3, agora eu vou lembrar a forminha do arranjo para vocês. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Lembram? 5 fatorial em cima, 5 menos 3, 2, 2 fatorial. Agora é só questão de vocês lembrarem das primeiras aulas que a gente comentou, fatorial, número binomial, etc. Olha só. 5 fatorial, 2 fatorial, eu posso desenvolver. Lembra o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu paro exatamente no 2 fatorial. É conveniente parar aqui para cortar com o 2 fatorial que tem embaixo. Simplificando, 5 vezes 4 vezes 3 faz a conta 180. Resposta do exercício, 180. Então esse foi o primeiro exercício de aplicação importante de arranjo. Vamos dar uma olhada agora num outro exercício importante. Acompanha só. Então, exercício agora da Universidade do Ceará, ou UC do Paraná, é isso. Certo? Então, ele quer saber o seguinte, quantas funções injetoras f de A em B, quantas funções injetoras f de A em B, existem sendo A, o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, olha 1, 2, 3 aqui, e o conjunto B, formado pelos elementos 4, 5, 6, 7, 8. Essa é uma questão um pouquinho antiga, né? E vocês vão notar que, aparentemente, é difícil contar, ou é quase impossível de tentar contar diretamente. Então, por isso que a análise combinatória vai estabelecer métodos de contagem indireta. Isso que é importante. Agora, vamos ver a resolução do exercício. Olha só. Então, eu fiz até os diagramas para facilitar. Temos o conjunto A, 1, 2, 3 e temos o conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a questão de vocês lembrarem que a gente já comentou há um tempinho atrás. Lembram? Quando é que uma função é injetora? Eu tinha dado a seguinte sugestão para vocês. Função injetora, quando? Elementos diferentes do domínio, a gente vai associar elementos diferentes lá no contradomínio na imagem. Seria isso. Então, função injetora, quando? Elementos diferentes, imagens diferentes. Isso que é importante vocês guardarem. Função injetora, elementos diferentes, imagens diferentes.
É claro que se o conjunto A tem 3 elementos, então eu vou ter que escolher elementos do conjunto B, eu vou ter que formar agrupamentos com elementos do conjunto B, de tal forma que tenham 3 também. Porque função injetora, lembram? Elementos diferentes e margens diferentes. Então se tem 3 lá de lá, vai ter que ter 3 lá de cá. Agora, quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. E por que desses 5 eu vou ter que escolher 3? Porque o conjunto A tem 3, e nós temos, no caso, ele quer que eu descubra quantas funções injetoras. Então, a condição de 5, olha só, de 5 elementos eu vou escolher 3. De 5 escolhe-se 3. E por que é um problema de arranjo? Por quê? Porque se a gente associar o 4, 5, 6, quer dizer, eu poderia ter a função 1 associa o 4, o 2 associa o 5, o 3 associa o 6, é uma função e é injetora. Então nós teríamos aqui o 4, 5, 6. Se eu associar o 4, 5, 6 e na sequência associar o 4, 6, 5, é claro que vocês vão perceber que nós teremos duas funções. Então a ordem é importante. 1 com 4, 2 com 5, 3 com 6, quer dizer, eu associo esse termo de números 4, 5, 6. E o 4, 5, 6 vai ser diferente do 4, 6, 5. Por isso que nós temos um problema de arranjo. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3. Agora é só questão de vocês aplicar a fórmula. 5 fatorial, 5 menos 3, 2, 2 fatorial. 5 fatorial, 2 fatorial, desenvolve. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, cancela esse 2. 5 vezes 4, vezes 3, faz a conta de 60. Então o total de funções injetoras de A em B, o A 1, 2, 3, o B 4, 5, 6, 7, 8, dá um total de 60 funções. Notaram como é um exercício importante, uma aplicação importante de análise combinatória lá no estudo de funções? Isso é importante você saber. Só para terminar rapidinho, mais um exercício para vocês. Rápido, olha só, bem curto. Então, o exercício na Universidade Federal do Pará, olha só. Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 0, 1, 2, etc. 9. Tá certo. O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos distintos. Se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer no máximo para conseguir abri-lo? Bom, essa é a pergunta. Agora, a condição que ele dá. Suponha que a pessoa saiba ou sabe que o segredo é formado por dígitos distintos. Qual condição? De 10 vocês vão escolher 3, olha só. De 0 até 9 dá um total de 10. Desses 10 vocês vão escolher 3, porque é uma sequência de 3 dígitos. Isso aqui. E por que na realidade vai ser um problema de arranjo? Por quê? Porque o 0, 1, 2 é uma coisa e 1, 0, 2 é outra. É fácil perceber que a ordem é importante, é um problema de arranjo. Se é um problema de arranjo, é só questão de aplicar a formulinha, olha só. Arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. De 10 escolhe-se 3. Arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3. 10 fatorial, 10 menos 3, 7, 7 fatorial. Como é que simplifica isso aqui? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial cancela. 10 vezes 9 vezes 8, 720, a resposta do exercício. Na próxima aula a gente vai ver um caso particular de arranjo, que recebe que nome? Permutação simples. Próxima aula então, permutação simples. Tchau.